Estamos diante de um artista porto-riquenho que canta inteiramente em espanhol, com uma atitude anticolonial e que transformou o maior palco da cultura americana em um manifesto político super poderoso, com uma mensagem que ecoou ontem na sua apresentação de 13 minutos no Super Bowl. Mas antes disso, esse show já vinha sido chamado de o show mais político de todos os tempos do evento e na última semana ele já tinha ganho o Grammy, levou 3 prêmios, inclusive o de melhor álbum do ano com Debí Tirar Mais Fotos, e fez um discurso também super potente contra as ações que têm sido tomadas nos Estados Unidos das Américas contra os imigrantes. Tudo foi extremamente simbólico, a gente teve a representação dos canaviais porto-riquenhos, a gente teve barraquinha de coco, a gente teve os bailarinos vestidos com um chapéu de palha, como os sertanejos porto-riquenhos, trazendo muita identidade nacional, destacando aquele show, mandando uma mensagem direta, dizendo que aquele show era, sim, para os povos da América Latina, para os povos de Porto Rico, para todos os imigrantes que vêm sofrendo com essa pressão, com essa violência absurda. E o fato dele cantar um show inteiramente em espanhol, sem falar uma palavra em inglês, sem cantar uma nota em inglês, faz com que isso seja ainda muito mais poderoso, porque era um canal de comunicação direta com o povo dele. E isso ficou muito claro, foi extremamente emocionante ver a maneira como ele evocou o sentimento e a mensagem, eu acho que ficou residual, de que a América é formada por diversos povos. Tanto que o show finaliza com Bad Bunny trazendo seus bailarinos hasteando diversas bandeiras, todas as bandeiras dos países da América, e ele fala o nome de todos eles, e é um momento extremamente, assim, catártico. Realmente, neste momento, Bad Bunny acaba fazendo jus a toda a fama, a toda o know-how que ele vem construindo na indústria da música, se posicionando e conquistando muito espaço na indústria, sem tirar o pé do acelerador na hora de fazer um discurso que seja potente, coerente, que contribua com o seu povo, né? Povo este que levanta Bad Bunny e o iconizou, né? Não tira do top dos charts. América, sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadá, a my motherland, mi patria. E é nesse lugar de mostrar a sua cultura de uma maneira tão crua, tão celebrativa, que nós vemos a potência do Bad Bunny em trazer este foco para o local, celebrá-lo e talvez seja o que o torna um artista verdadeiramente global, como aponta a agência Laje, que foi da onde eu tirei esta análise do branding do Bad Bunny, que é talvez uma das coisas mais relevantes de nós dizermos aqui. O quanto ele consegue construir uma linguagem que fala verdadeiramente de uma maneira quase que universal, mesmo sem abrir mão de uma mensagem tão potente e sem deixar de falar sobre as suas questões locais. O clímax podemos dizer que é a performance de El Apagón, que é uma denúncia contra os abusos do sistema elétrico que comanda Porto Rico e que não fornece a estrutura básica para a população, que já vem sofrendo com esse fornecimento terrível de energia já há alguns anos. E além disso, tiveram alguns easter eggs dentro do show. Então, além de momentos como El Apagón, que já é uma denúncia contra os abusos do sistema elétrico privatizado que comanda o país, houve também um momento onde ele levanta a bandeira de Porto Rico com o triângulo azul claro ao invés de azul marinho, como é tipicamente, que é o símbolo da resistência pela soberania da ilha contra o imperialismo, o neocolonialismo dos Estados Unidos da América sobre Porto Rico. Para quem não sabe, Porto Rico é um território dominado pelos Estados Unidos e essa tensão de muitos anos, ela é explícita dentro da obra de Bad Bunny, isso porque eles são
pessoas sem direitos políticos dentro da ilha de Porto Rico. Eles são considerados americanos e podem ter cidadania americana, mas não participam de nenhuma maneira das decisões políticas, não tem um representante de Porto Rico ali dentro do parlamento americano, enfim, é essa confusão onde eles são realmente uma colônia. E isso é um ponto muito importante de nós colocarmos aqui, principalmente neste momento onde nós temos todos esses incidentes com o ICE, com o governo Trump tratando os imigrantes com tamanha truculência e violência, mas não é de hoje que o discurso do Bad Bunny é este. O discurso do Bad Bunny vem se construindo dessa maneira porque também não é de hoje que os Estados Unidos da América trata os outros países da América desta maneira, territorialista, violenta. E foi muito doido, então, ele trazer essa bandeira com o triângulo azul, que é o símbolo da resistência, do pedido de soberania da ilha, né, sobre a dominação imperialista neocolonial dos Estados Unidos. Foi uma declaração de independência e de soberania no coração da nação que trata hoje Porto Rico como um território colonial. Bad Bunny já vem se constituindo com esse discurso tão potente, político, há bastante tempo. Inclusive tem essa faixa aqui, que se chama Nueva Yo, que utiliza uma imitação de um áudio do Trump fictício, onde ele pede desculpa a todos os imigrantes e fala que sem esses povos, os Estados Unidos da América não seriam nada. É claro que esse sapo jamais diria algo, né, coerente como isso, mas onde mais poderia existir esse pedido de desculpa, se não na esfera da arte? O Bad Bunny propõe isso através da sua obra. Então, quando ele traz a voz do Trump pedindo desculpa a todos os imigrantes e dizendo que sem eles os Estados Unidos da América não seria nada, ele está apenas trazendo a verdade, uma verdade que os Estados Unidos da América jamais vai se reconhecer, já que essa é a nação que se constituiu como uma nação chauvinista, podemos dizer? Enfim, que se acha acima de todas as outras nações, né? Eles acham que eles são os reizinhos, né? Não só da América, os reizinhos do mundo. Enfim, essa postura americana imperialista, ela é antiga, sintomática e não tem como eles enxergarem os outros povos, né, latinos de outra maneira. É uma limitação deles mesmo. A relevância de Bad Bunny foi até a Universidade de Yale, onde ele ganhou um curso oficial dedicado à sua obra, pelo professor Albert Laguna, que estuda os posicionamentos e todo o discurso de Bad Bunny, que de alguma maneira consegue expressar a complexidade das relações imperialistas entre Estados Unidos e a ilha de Porto Rico. O professor Albert Laguna, quando propôs este curso, estava disposto a estudar, através das músicas de Bad Bunny, como Turista, por exemplo, as relações de dominação imperialistas de Porto Rico, né, dos Estados Unidos das Américas com relação a Porto Rico, e também a relação de gentrificação, de exotização, né, das pessoas, enfim, que encaram a ilha como um recreio turístico exótico, sem se importar ali, afinal, com a realidade social, econômica ou política das pessoas da ilha de Porto Rico. A teórica Bell Hooks, que é uma teórica afro-americana que, enfim, tratou de diversos temas, mas entre eles o tema da cultura, e no seu livro Olhares Negros, que é um olhar sobre como as representações das pessoas afro-americanas se deu dentro da cultura pop americana, traz um conceito bem interessante para a gente aplicar aqui, que é o conceito de comer o outro. Dentro do livro ela traz um exemplo com Madonna, mas aqui Bad Bunny meio que subverte isso, porque apesar de Bad Bunny trazer a sua cultura e isso de alguma maneira se tornar uma mercadoria super vendável, enfim, que se tornou uma indústria de bilhões e que trouxe muita fama para ele, que de alguma maneira transforma toda aquela cultura local de Porto Rico em um produto global. Ele faz isso de uma maneira a comandar a sua narrativa. O fato dele cantar exclusivamente na sua língua materna, em espanhol, faz com que isso ganhe uma outra proporção.
Dentro da teoria de Bell Hooks, o comer o outro, no caso da Madonna, por exemplo, se trata de você pegar ali a cultura ballroom, se apropriar dela, criar uma coisa nova que seja global e vendável dentro da indústria. Eita, bati aqui no negócio. E já quando nós olhamos para Bad Bunny, ele subverte essa lógica do comer o outro, sendo que ele se apropria também do que a indústria pop pode proporcionar para que ele catapulte a sua mensagem e não deixa de fazer isso controlando a sua narrativa. Então o fato dele cantar sempre na sua língua materna, prioritariamente em espanhol, faz com que ele passe uma mensagem e não se deixe se dobrar a um mero produto globalizado, como aconteceu em outros momentos com outros artistas latinos, como o Ricky Martin, que apareceu na apresentação dele do Super Bowl, ou a Shakira também, que durante muito tempo precisou fazer versões em inglês de suas músicas em espanhol para poder, enfim, emplacar em outros lugares nos Estados Unidos e enfim. Bad Bunny não precisa disso. Então todos os símbolos que ele evocou, né, como o chapéu de pava, como o triângulo azul claro, tudo isso faz com que ele traga o local para uma mensagem muito mais potente e global. Essa mensagem não foi só para o povo porto-riquenho, foi para todos os povos da América Latina e para todos os imigrantes que vêm sofrendo com toda essa truculência, que não é só do governo do Donald Trump, tá? O governo Bush, o governo Barack Obama e todos os outros carniceiros que foram os presidentes dos Estados Unidos sempre fizeram questão de tratar os imigrantes como lixo e de continuar perpetuando essas políticas imperialistas, né, neocolonialistas, que ainda olham para os outros povos como menores, como selvagens. Enfim, é de extrema importância que nós tenhamos artistas como Bad Bunny promovendo momentos de grande exposição com mensagens tão potentes, tão simbólicas, que falem com tantas pessoas em um momento tão crucial. Bem, esse show se dá num momento onde os Estados Unidos da América atravessam um momento bem delicado, com diversos protestos contra o ICE, a agência de imigração, que recentemente vem cometendo diversas truculências, violências, causando mortes, enfim, o pandemônio. E é neste cenário que um artista porto-riquenho, cantando em sua língua materna, em espanhol, sem dizer uma única palavra, sem dar uma única nota em inglês, pisando no centro do palco de maior visibilidade dos Estados Unidos da América, que é o Super Bowl, se torna algo extremamente relevante, simbólico e político para todos os povos da América, em especial da América Latina. Para quem não sabe, o Betty é porto-riquenho e os Estados Unidos adquiriram as ilhas de Porto Rico em 1898, após a Guerra Hispano-Americana. E o arquipélago está sob a soberania americana desde então. A tensão política em Porto Rico, ainda em 2026, continua bastante alta por conta de tantas questões políticas, econômicas, de embate com um governo norte-americano. A ilha de Porto Rico é caracterizada como um governo local com poderes muito limitados. Limitados quanto, Johnny? Limitados do ponto, os caras não votam, eles não têm participação legislativa nos Estados Unidos da América e, no entanto, são incorporados no território da América. Eles podem ter visto americano, mas não são considerados cidadãos. É uma situação bastante cativa, bastante delicada. Neocolonial, imperialista, digamos assim. E no Grammy Latino, quando ele ganhou 3 prêmios, inclusive o de melhor álbum do ano, ele discursou de maneira potente sobre isso. Abre aspas. Não somos selvagens, não somos animais, não somos alienígenas, somos humanos e somos americanos. O ódio se torna mais poderoso com mais ódio. A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor. Então, por favor, precisamos ser diferentes. Tirei esse trecho aqui da matéria do G1 e esta mesma frase, a única coisa mais poderosa que o ódio é o amor, foi a frase que estampou os momentos finais da apresentação de 13 minutos do Bad Bunny no Super Bowl.
E é aí que tá a polêmica. O Super Bowl reúne mais de 100 milhões de espectadores só nos Estados Unidos. O intervalo sempre foi pensado como um entretenimento fácil de consumir e altamente lucrativo. Polêmicas leves nunca foram problema, até ajudam a manter o evento em evidência. Green Day já fez manifestação política com a música American Idiot. Quem não lembra, esse álbum foi todo feito para criticar o governo Bush, mas tiveram outros momentos polêmicos, como a cantora Mia Maia, que mostrou o dedo do meio, e também a Beyoncé com Formation. O anúncio do Bad Bunny aconteceu no meio de diversas manifestações contra o ICE, esse bando de malucos que está matando imigrantes e também cidadãos norte-americanos, tutupão. A Secretaria de Segurança Interna dos Estados Unidos chegou a afirmar que a agência estaria presente em todo lugar durante o Super Bowl. Pouco depois, a chefe de segurança da NFL declarou que os agentes de imigração não participariam do evento. Mas mesmo assim, o ambiente seguiu bastante tenso, mesmo não tendo tido uma palavra de ordem diretamente. O show contou com diversos easter eggs e palavras de ordem, mas correu tudo bem. A NFL não se meteu muito nisso não, seguiu com o show do Bad Bunny, até porque esse tipo de polêmica é até bom pra eles, né? Ajuda a vender o show. Se você não sabia quem era o Bad Bunny até este momento, eu vou te contar brevemente um pouquinho do porquê ele se tornou um dos artistas mais relevantes da cultura pop contemporânea, porque ele é um dos caras mais premiados do Grammy, por que ele se tornou o palco de tanta polêmica com a sua apresentação e por que ele vem sendo considerado um dos caras mais cobiçados, um ícone fashion. Mas antes, deixa aqui, por favor, o seu like, se inscreva no Barraco Existencial para nos ajudar a crescer. Deixa aqui também nos comentários se você também acha que o posicionamento de Bad Bunny, a sua simples existência, a sua simples presença, o ar de sua graça, já é motivo suficiente para nós celebrarmos esse artista que, enfim, celebra tanto e com tanto orgulho o que é a sua cultura e a nossa cultura latina. Benito Antônio Martinez Ocasio nasceu em 10 de março de 1994. Mais conhecido por seu nome artístico, Bad Bunny, é um rapper, cantor, ator, produtor musical porto-riquenho. Seu estilo musical é voltado principalmente para o trap latino, reggaeton, mas também inclui diversos outros elementos, gêneros, e inclusive ganhou um Grammy enaltecendo e celebrando diversos ritmos caribenhos, ritmos locais, endêmicos de Porto Rico. Nascido e criado no município de Vega Baja, em Porto Rico, Bad Bunny se popularizou, pasmem, no SoundCloud. E posteriormente foi contratado por uma gravadora enquanto trabalhava em um supermercado como empacotador e estudava na Universidade de Porto Rico, em Arecibo. E o que ele estudava? Ele estudava nada mais nada menos do que produção audiovisual. E Bad Bunny chegou neste palco do Super Bowl no auge de sua carreira. E esse show do Super Bowl foi o único que o Bad Bunny escolheu na sua turnê para fazer em solo americano. Isso porque ele tem medo que seus fãs sejam pegos nas operações dos malucos do ICE. E essa preocupação é completamente legítima e eu achei muito legal da parte dele deixar de fazer shows dentro desse território, escolhendo um lugar que, bem, como eu já disse, foi mantido seguro para que as pessoas não tivessem problema com a intervenção desses doidões aí. Mas mesmo antes da sua apresentação, o seu simples anúncio já tinha causado muito entre os apoiadores e com o próprio Donald Trump, que falou que o show foi uma nojeira, uma porcaria, uma merda sem tamanho, uma afronta aos valores americanos e blá 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 blá. O fenômeno Bad Bunny mostra que a cultura popular é o campo de batalha mais visível para os debates sobre identidade, representação, poder, anticolonialidade, antiimperialismo e todas essas outras merdas do nosso mundo contemporâneo que nós podemos, enfim, presenciar. Então, o que vimos no Super Bowl foi uma tradução radical da experiência política e cultural do Porto Rico no maior palco da cultura norte-americana para mais de 100 milhões de espectadores americanos, isso sem contar todos os outros que viram pela internet. A Globo também fez uma transmissão ontem depois do Fantástico, enfim, foi uma mensagem que reverberou para todo mundo. Ele já tinha dado uma mensagem super potente no Grammy, ele já vinha falando durante vários anos sobre os problemas, né, apontados, estruturais, políticos, enfim,
do povo porto-riquenho, e acredito que nos próximos anos ele continuará propagando discursos tão belos, potentes e importantes como esse. E se você gostou desta análise, se você acha importante que nós tenhamos conteúdos como estes, que propaguem mais destes discursos tão relevantes, então se inscreva no Barraco Existencial, no nosso humilde Barraco Existencial que acaba de começar e precisa da sua inscrição. Também deixa aqui, por favor, também o seu like, o seu comentário, se você já conhece o Bad Bunny, se você gosta dele, se você tem tesão nele, se você não fazia ideia, se você conheceu ele agora no Grammy, ou com as polêmicas do Super Bowl, me diz aqui, eu quero saber. E quero saber também o que você está achando dos conteúdos, porque como o canal acabou de começar, a gente precisa balizar as coisas e a sua opinião, o seu feedback é muito importante para que a gente saiba por onde continuar. O que é que você está gostando? Me diz aí nos comentários, eu também quero saber. O meu nome é Johnny, você pode me encontrar em todas as redes sociais como @IndianaJones e até o próximo vídeo. Tchau!